dia, bom dia! Chegou o dia da nossa primeira aula. Como vocês estão? Quem tá ansiosa? Eu não, imagina. Imagina que eu acordei às 4 horas da manhã e não dormi mais. Quem veio de café? Quem é da parceira do café? Me diga. Eu sei que existem umas pessoas estranhas que tomam suco de manhã no lugar do café. Eu fico, sabe quando vai em hotel, assim, que a gente fica olhando aquelas pessoas que saem pegando suco e tal, a gente fica pensando, eu penso, né, mas cadê o café dessa pessoa? Como é que ela acorda, como é que o estômago dela aceita esse negócio gelado de manhã? Bom dia, ó, a Vivi já tá de café. E aí, todo mundo ansioso pra começar? Bom dia, canecão de café. É isso aí, Lisandra, porque se não é pra vir de caneca, a gente nem vai. A Thaís falou que toma os dois, toma café e suco. O Evi também é desse time. Ele toma primeiro o café ou primeiro o suco? Não sei. Mas quando ele vai, às vezes ele toma café e suco. Eu também fico tentando entender como é que o estômago dele assimila essa informação já de manhã cedo. Bom dia. Tem alguém aqui que tá pela segunda vez? Meu Deus, eu nem dormia. Toda linda e maquiada. Minha filha, é que eu tô aqui pra isso, né? As pessoas não estão te vendo, as pessoas são obrigadas a olhar pra minha cara às 7 horas da manhã. Então, se elas são obrigadas a olhar pra minha cara às 7 horas da manhã, quem tem que estar arrumado sou eu, você tem que mais que estar embaixo da coberta mesmo. Se vocês se arrumarem pra me ver, aí o negócio... Enjoa na gravidez, não consegue mais tomar café. Deus me livre se isso me acontece. O dia que eu engravidar. Ai, Rafa, que bom te ver aqui. Ó, a Gabi tá aqui pela segunda vez. A Camila também. E tem muita gente, provavelmente, que tá aqui pela primeira vez, né? Que nunca participou, então, do curso A Verdade sobre o Autoconhecimento. E a gente já vai começar, né? Pra gente respeitar o horário e respeitar o tempo de vocês. Eu vou sempre começar bem certinho. Ali 7:02 eu entro, dou umas boas-vindas pra vocês, digo um oi, a gente interage um pouquinho. Pra gente se conectar um pouquinho também. A Nai tá aí também, que legal. E depois, então, a gente inicia o conteúdo já em seguida, tá? Então, estamos aqui, na verdade, sobre o autoconhecimento. Esses 9 dias, esse curso gratuito de 9 dias, né? Vão ser 9 dias que nós vamos passar juntas, né? Mais de 9 horas, provavelmente, né? Porque algumas aulas ali, aula 7, aula 9, vão ser aulas um pouquinho mais compridas. Então, as aulas vão ter duração aí de mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora, tá? Então, até mais ou menos 8 horas já tá todo mundo pronto para ir pro seu trabalho, para fazer suas coisas, para seguir a vida. E hoje nós estamos, então, na primeira aula, onde a gente vai entender a origem da nossa personalidade, né? A origem da nossa personalidade. Em que momento, né, que a nossa personalidade se formou e deu origem aos padrões de comportamento que nós temos hoje, né? Ah, Jéssica, mas eu já mudei muito, né? Eu era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa, né? E aí, então quer dizer que aonde a minha personalidade se constituiu, ela vai interferir na minha vida até hoje? Sim, vai. Então, hoje você vai entender exatamente em que momento isso aconteceu, né? E por que aconteceu. Então, primeiramente eu vou me apresentar rapidinho, né? Pra quem tá caindo aqui de paraquedas, pra quem não me conhece, né? Eu sei que tem uma galera que me conhece, porque eu vejo os rostinhos conhecidos aqui, mas também tem uma maioria, né, que não me conhece. Então, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Jéssica Medeiros, eu sou formada, graduada em psicologia, embora hoje eu não utilize mais o título de psicóloga, não atue mais como psicóloga e sim como terapeuta, eu tenho o meu método de trabalho dessa forma. Mas eu sou graduada em psicologia e a minha abordagem, né, que é aquela coisa que todo mundo pergunta, ai meu Deus, e qual é a sua abordagem? Então, a minha abordagem é na psicologia transpessoal. Foi na psicologia transpessoal que eu me especializei e foi na psicologia transpessoal que eu encontrei o meu espaço para passar aquilo que eu acredito, né? Embora esse método seja meu e eu acredito muito que ele seja meu pela psicologia transpessoal mesmo ter me proporcionado esse espaço.
Então, enfim, gente, essa é a minha apresentação breve, acho que é o que vocês precisam saber. E o resto vocês vão saber ao longo desses 9 dias, porque eu vou falar pra vocês que vocês vão sair daqui sabendo muito sobre vocês, muito, muito, muito. Mas eu vou compartilhar muito também a minha experiência, porque eu acredito que sempre através do exemplo, através de histórias, a gente consegue compreender de uma forma mais clara, mas de acordo com aquilo que é a nossa realidade, né? Então, o que eu precisava falar assim de básico eu falei, mas depois a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor, tá? Então, alguns recadinhos para que vocês consigam aproveitar da melhor forma esses 9 dias, tá? Então presta muita atenção nesse momento para que você realmente consiga aproveitar esses 9 dias, tá? Gente, eu não vou desativar os comentários, tá? Se você pegar o seu dedinho em cima dos comentários e você rolar os comentários para baixo, dá uma roladinha para baixo, ele para de passar e você não vê mais os comentários subindo, você fica com os comentários travados, tá? Então, se eu consigo me concentrar com os comentários, eu que preciso dar aula, vocês também conseguem, tenho certeza, né? Mas ainda assim, se quiser, só dá aquela... O Ever vai me emprestar o celular dele para eu mostrar aqui, ó. Aqui estão os comentários, ó, tá vendo? Tá passando comentário. Se eu pego o meu dedo e eu faço assim, ó, pra cima, pronto. Não passa mais comentário, o comentário fica parado, tá? Então é só você pegar o seu dedinho, ó, voltou a passar os comentários, só você pegar o seu dedinho e ir pra cá. Pronto, tá? Então faça aí, se você não quer ficar vendo os comentários. Esse é o primeiro recado inicial, então, pra você aproveitar bem esses 9 dias. O segundo recado é que são 9 aulas sequenciais, tá? Então essas aulas elas são sequenciais, essas aulas elas se complementam, essas aulas têm uma razão de ser nessa sequência, tá? Então são como um quebra-cabeça que ao longo da semana, né, ao longo desses 9 dias, o quebra-cabeça vai montando, né? A gente vai estruturando pecinha por pecinha, tá? Então tem 9 dias, 9 aulas sequenciais. É um curso completo, tá, gente? É um curso completo. É um curso com início, meio e fim. Então eu sugiro fortemente que vocês anotem, tá? Eu sugiro fortemente que vocês tenham um caderninho, que vocês tenham uma caneta, que vocês tenham um espaço de anotar os insights, né? Porque eu costumo dizer, e eu falo isso em todo curso gratuito, eu falo assim, as fichas vão começar a cair, né? E aí você vai começando a escutar aqueles barulhinhos de ficha assim, blim, 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 né? Aquela coisa de, meu Deus do céu, isso estava o tempo inteiro embaixo do meu nariz e eu não vi, como assim? E aí você pode ir anotando os seus insights, tá? Por que é importante que você anote também, tá? Gente, muito importante essa informação. Essa informação é muito importante. Você vai anotar, né? Você vai fazer o seu resuminho. E se você pegar o seu resuminho, o seu resumão, ou o resumo do tamanho que você quiser que ele seja, tirar uma foto do seu resumo, postar nos seus stories, que precisam estar abertos, obviamente, para que a minha equipe possa ver, né? E me marcar. Ao final desses 9 dias, 10 pessoas receberão um presente meu. Então vai acontecer um sorteio e eu vou presentear 10 pessoas com algo que é muito especial pra mim, que é muito importante pra mim, foi muito importante pra mim, foi muito importante pro meu processo e eu quero compartilhar com essas 10 pessoas, tá? Então o que vai acontecer? Você vai tirar foto do seu resumo, você vai postar o seu resumo nos seus stories que precisam estar abertos ao público, né? Me marcar nos stories o seu resumo. E a minha equipe vai planilhar todas as pessoas que postaram o resumo. Então, no direct, a minha equipe vai curtir o seu resumo para que você saiba que ele foi visto, tá? Por que a minha equipe vai fazer isso? Porque eu poderia simplesmente montar lá uma mensagem e eles copiarem e colarem, mas eu prefiro que vocês saibam que é a minha equipe que está fazendo isso e eu consigo dar uma olhadinha nas menções, né? Então eu vou ver os resumos de vocês nas menções, vou repostar alguns e tudo mais, tá? Então, combinado? Para participar do sorteio ao final desses 9 dias, receber um presentinho em casa,
tem que fazer o resumo, tirar foto, me marcar nos stories, ok? Então é isso. Quem tá preparada pra gente entender, então, de fato, a origem, né, dos nossos padrões de comportamento, a gente começar essa semana, que vai ser uma semana muito transformadora. Tem gente que tá aqui pela segunda vez, pela terceira vez, e assim, é o que eu falo, gente, não vão ser 9 dias que vão ser um cursinho, um negócio superficial que você não vai aprender nada. De fato, você vai aprender, né? E por que, então, a verdade sobre o autoconhecimento? Agora a gente precisa entender isso, tá? É postar todos os dias, tá, gente? Eu vi que tem gente com dúvida. É postar todos os dias os resumos. Quem postar os resumos todos os dias, resumo da aula 1, da aula 2, da aula 3, da aula 4, até a aula 9, todos os dias, postar o resumo, vai participar do sorteio ao final, tá? Tem que ser todos os dias. Por que a verdade sobre o autoconhecimento, então, né? E aqui, gente, já começa o conteúdo, tá? Tem algumas pessoas que ficam alecrinzando nos comentários. Depois eu vou explicar o que é um alecrim, pra quem não sabe. Mas eu tenho umas pessoas que falam, cadê o conteúdo? Aqui já começou o conteúdo. Então agora, se você quer conteúdo, você precisa focar aqui pra conseguir começar a absorver esse conteúdo para que ele faça sentido pra você ao final desses 9 dias, né? Então, por que a verdade sobre o autoconhecimento? Eu costumo começar, né, falando sobre isso, trazendo o conceito básico, né, do que é autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é conhecimento de si. Não é? Não é meio óbvio, né? Mas autoconhecimento é conhecimento de si. É você se conhecer. É você saber a sua razão de ser, né? É você saber por que é que você age, por que é que você pensa, por que é que você é da forma como você é, né? E se você não sabe, ou se você acha que sabe, mas não sabe exatamente o que fazer com essa informação, como usar essa informação de forma prática, você não tem autoconhecimento. Não é porque você medita, não é porque você lê o livro lá que fala que você precisa encontrar o seu propósito de vida, não é porque você... Não é por causa desse monte de coisa que às vezes a gente acredita que é autoconhecimento. Isso é outra coisa, tá, gente? Amanhã eu vou falar bastante disso. Isso é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem o melhor e não tem o pior, mas não confundam coisas que não são autoconhecimento, né? Que é o que eu chamo do autoconhecimento good vibes, né? Aquele autoconhecimento que te enche de perguntas, né? Te enche de perguntas. Mas qual que é o seu propósito de vida, né? Qual que é o seu propósito ao levantar da cama? O que você não sei o quê? Porque você precisa ter pensamentos positivos. Porque você não pode ter pensamento... Porque você atrai aquilo que você emana, né? E não sei o quê. E aí você fica, tá, mas daí como é que eu atraio um negócio diferente? Ah, mas daí você precisa pensar diferente, né? Tá, mas... Por que eu não consigo pensar diferente? Por que eu não consigo ter eu já sei tudo que eu preciso mudar, né? Ah, mas você não pode ser ciumenta, você não pode ser insegura, você tem que ser segura de si, você tem que ser independente, você tem que ser não sei o que, tá, e aí? Né? E aí a gente fica com um monte de pergunta e a gente não tem resposta. E a gente não tem resposta e a gente se sente uma bosta, né? Porque a gente vê uma galera tendo resposta, aparentemente, né? Um monte de gente aí que aparentemente tem todas as respostas através disso e a gente fica, tá, mas como é que eu faço? Ah, mas você tem que fazer isso. Aí você vai lá e você faz. Aí você fica assim, ó. Eu não sei vocês, gente, mas é o que eu sempre falo, né? E o meu tempo, eu não tenho tanto tempo assim, né? Eu trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho as minhas alunas, eu tenho marido. Então, assim, a minha vida é uma loucura. Né? Se eu tiver que ficar lá sentada esperando uma resposta do além chegar sobre quem eu sou, eu não tenho tempo, eu vou ficar a vida inteira esperando, né? E aí a gente também acha que pra gente ter autoconhecimento demora toda uma vida, né? Não, mas autoconhecimento é pra sempre. O processo de aperfeiçoamento é constante, tá? Isso é fato. Mas sua personalidade é uma só, você é um ser mais previsível do que você imagina, tá? Aqui você vai entender como você é previsível. Você é um ser mais previsível e mais fácil de explicar do que você imagina.
Obviamente, né, a psique humana, ela é complexa, né? Ela é complexa. Mas aquilo que você precisa saber, que é fundamental que você saiba para que você comece a se conhecer, não é complexo, né? É simples. Às vezes é difícil da gente entender, às vezes é difícil da gente internalizar, da gente aceitar, mas é simples de explicar, né? Então a ideia aqui da verdade sobre o autoconhecimento é que você saia com respostas. Não quero te encher de perguntas abstratas, eu quero te dar respostas, tá? Essa é a ideia aqui. Respostas e direção, para que você saiba para onde você vai caminhar, né? Porque frases motivacionais são legais, perguntas abstratas são interessantes, te fazem refletir, né? Te fazem refletir. E tudo isso, né? Toda essa positividade, essa coisa é legal, né? É legal. Só que te traz um alívio imediato, não te dá respostas e não é autoconhecimento. Entende? Então eu não tô aqui para te dar um alívio imediato. Pelo contrário, né? Pelo contrário, vai ter gente aqui que vai se sentir meio incomodada, que vai sentir um desconforto, né? E faz parte do processo. A gente vai entender hoje também quais são as fases que nós vamos passar nos próximos dias. Tá? Então eu não tô pra te dar um alívio imediato, eu tô pra te dar respostas, né? E se essas respostas te gerarem incômodo, faz parte do processo. É assim pra todo mundo, na verdade, né? Dificilmente alguém que realmente passou por um processo de autoconhecimento sabe que não é gostosinho, né? Ou quem já passou próximo de um processo de autoconhecimento com direção sabe que não é gostosinho, mas que ao final é muito gratificante. Na verdade é uma mistura, né? Eu não sei vocês, mas eu particularmente tenho uma relação aí de amor e ódio, né? Tipo assim, ai, quero saber, mas ai, que saco, que agora eu tenho uma responsabilidade em cima disso. Então o que vai acontecer? Essas duas primeiras aulas, aqui a amiga falou assim, né? Eu acredito que as frases motivacionais te dão um norte. Sim, elas podem te dar um norte do que você vai fazer da sua vida, o que é totalmente diferente de autoconhecimento. Eu vou falar bastante sobre isso amanhã. Não quer dizer que a frase motivacional não é bonitinha. É bonitinha, ela te ajuda aí em alguma coisa, mas ela não é autoconhecimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entende? A questão não é essa. Então é isso que precisa estar claro para vocês. Autoconhecimento é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Não confundam as coisas, tá? Então essas duas primeiras aulas, gente, elas são muito importantes. As duas primeiras aulas serão a base que vocês precisam para todo o resto, tá? As duas primeiras semanas são a base que você precisa para todo o resto. O que eu falei? Semanas? As duas primeiras semanas. Não, gente, as duas primeiras aulas, eu me corrigiu aqui. As duas primeiras aulas são a base, tá? Aqui nas duas primeiras aulas, muita gente não fica até o final, né? Porque não dão conta de estruturar a base. E tá tudo bem. É pra isso que essas duas primeiras aulas servem mesmo, né? Aula 3, aula 4, aula 5 e aula 6 serão focadas, tá? Na descoberta da sua personalidade, no processo de descoberta da sua personalidade. Eu vou ensinar vocês como fazer esse processo de descoberta da personalidade. Só que se você não entendeu a primeira e a segunda aula, se você acha que a primeira e a segunda aula não foram importantes, você não está preparada, você não vai dar conta, você vai chegar no final, você não vai entender nada, tá? Então isso já fica bem claro que essas duas primeiras aulas você precisa internalizar. Aula 7 é a aula, diria que a mais importante, tá? Porque nessa aula eu vou te ensinar como ser protagonista do seu processo. Então, não adianta de nada você ter um monte de informação e você não saber o que fazer com esse monte de informação, né? Aula 8 vai ser sobre padrões de relacionamento amoroso, porque eu de fato acredito que essa aula esse tema merece uma aula só dele, né? Porque esse tema é babado, né? É um tema que mexe bastante com a gente também, né? Principalmente nós mulheres que temos essa questão do relacionamento mais aflorado, né? A gente pensa mais sobre isso. E a aula 9 é a aula pra gente amarrar, então, todo o conteúdo, fazer um fechamento, né? Bem amarradinho de tudo que foi dito, certo? Pra quem não é
esse curso gratuito. Para quem não é, presta muita atenção para quem não é, para você ver se você é essa pessoa, tá? Então essa é a hora da live que talvez aí, né, de 4.300 e poucas, a gente chegue aí umas 4.000, 3.000 e poucas. Para quem não é, tá? Pro alecrim dourado. Jéssica, tadinho do alecrim. Não seja fiscal do alecrim, tá? Não seja fiscal do alecrim. Sabe o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Quem é o alecrim? Vocês falam, Jéssica, mas não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É a erva daninha. Não me interessa na música, é o alecrim dourado, vai ser o alecrim dourado aqui, tá? Então, o alecrim dourado é aquela pessoa que nasceu no campo, que acha, né, que nasceu no campo sem ser semeada. Ou seja, ela acha que tudo tem que acontecer do jeito dela, né? Que tudo é pra ela, né? Que tudo é pessoal, que tudo ela tem que questionar, que ela sabe mais, sendo que ela não tem os resultados que a pessoa que tá ali ensinando tem, né? Sendo que ela não estudou, que a pessoa que tá ali ensinando estudou. Às vezes ela contesta, inclusive, a teoria, né? Então, tem pessoa... O alecrim, ele contesta o enneagrama, que é uma sabedoria milenar, que há milênios é estudado, né? Então, assim, mas eu não acredito nesse negócio. Não, faça aí a sua teoria, então, né? Então, me diga aí no que você acredita e faça aí a sua teoria. O alecrim é aquela pessoa que fica sabe a criança no supermercado? Que ela quer o doce, mas ela quer na hora o doce. Ela não quer depois. Aí ela se joga no chão, né? Porque criança a gente entende, né? A criança, ela é imediatista. A criança não entende que as coisas têm um tempo de ser, né? Ela é imediatista. Então, o alecrim, ele também é imediatista, né? Cadê o enneagrama? Cadê o conteúdo? Porque ela não entra lá no enneagrama, né? Não entende nada do que tá acontecendo, não sabe da importância do resto, né? Tá fechada pro processo, tudo que é falado, a pessoa tá fechada, fica enchendo o saco, fica comentando ali coisa que não precisa, né? Então, assim, não seja um alecrim, tá? Hashtag não seja um alecrim. Esse é o ponto, assim, ó, internalizou isso, fechou. Não seja um alecrim. Sempre que você se pegar alecrinzando, repita para si mesma. Não seja um alecrim, tá? Você pode agora ter percebido, putz, eu acho que eu sou um alecrim. Tudo bem. O primeiro passo para você deixar de ser um alecrim é você descobrir que você é. Descobrir o que é, já deu o primeiro passo, já tá aí meio caminho andado, tá? Então, hashtag não seja um alecrim, mande aí nos comentários pra gente subir essa hashtag, pra gente, né, levar a palavra do não seja um alecrim adiante. Pra quem é, então, Jéssica? Pra mulherada de peito, né? Pra mulherada que vem de peito aberto, aquela mulher que chega aqui e que tá de peito aberto para receber todas as informações, para absorver, para se sentir transformada, né? Para transformar, não só se transformar, né? As mulheres que se permitem ser transformadas aqui. Jéssica, mas você fala só para mulheres? Sim, o meu processo de autoconhecimento, o processo que é conduzido por mim, que é o mapa do autoconhecimento, é só para mulheres, gente. Eu falo sobre arquétipo das deusas, eu falo sobre ciclos femininos, né, menstruação. Então, assim, como que os ciclos femininos interferem também na construção da nossa personalidade. Então, a minha linguagem vai ser sempre direcionada para mulheres, mas se tiver algum homem aqui também, sinta-se aí incluído, tá? Não preciso ficar falando homens e mulheres, vocês se sintam incluídos aí nessa, tá bom? Então, as mulheres que vêm aqui abertas, né, e dispostas a escutar, a absorver aquilo que fizer sentido, essas mulheres, elas não mudam só a si mesmas, como elas mudam todo o ambiente em volta, né? Eu costumo dizer que a mulher, ela tem um poder que ela desconhece, né? Que é o poder de fazer movimentos. Então, uma vez que uma mulher se movimenta, ela movimenta todo o resto. Então, se você é essa mulher que tá aqui de peito aberto, disposta, né? Se você é uma mulher de peito, você vai fazer esse movimento. Você vai movimentar, você vai se movimentar e, consequentemente, você vai movimentar as pessoas que estão à sua volta e o restante, né? Através do seu exemplo, através do seu movimento, tá? E aí, eu quero pedir pra vocês algo muito importante pra mim e pro processo de vocês aqui também, né? Pra esses dias que a gente vai passar juntas, que é o presente da confiança. Eu sei exatamente, eu não tô fazendo isso aqui pela primeira vez, isso aqui não saiu do nada, né?
Isso aqui não saiu do além, não veio de uma hora para outra. São muitos anos, né, para chegar aqui. Muitos meses e muitas pessoas trabalhando para que isso aqui acontecesse, para que isso aqui fosse possível. Então, eu sei que às vezes pode parecer, né, uma menininha, uma doida, sei lá quem ali falando, mas se eu tô aqui disponibilizando o meu tempo, disponibilizando a minha equipe, né, movimentando tudo isso para que tudo isso aconteça, eu peço que você me dê em troca, porque esse curso é gratuito, ele é um curso completo, ele é um curso que algumas pessoas cobram e cobram caro, tá? Não vou dizer caro, porque não sou eu para dizer caro ou barato na precificação do trabalho de alguém, mas eu digo assim, um valor alto aí para algumas pessoas, né? 5, 6, 7 mil reais, porque eu vou explicar aqui para vocês mesmo, tá, gente? Então, assim, eu só peço em troca que você esteja aberta e que você confie. Tá? Talvez faça sentido para você. E se fizer sentido pra você, a gente vai juntas até o fim, tá? Se não fizer, tá tudo bem também, certo? Ok, Jéssica, então vamos lá. Entendi tudo isso. Já entendi que tudo isso que você falou até aqui faz parte do que eu preciso aprender. E agora, qual que é a origem da minha personalidade, né? Em que momento foi que os meus padrões de comportamento começaram a ser estruturados? Alguém tem um chute pra dar? Gente, eu queria um café quente, porque meu café ficou frio. Nossa Senhora! Olha, eu amo café, mas café frio é um negócio que não desce na gente, né? Então, alguém tem alguma ideia? Eu vou falar uma frase e assim, ó, sugiro que você anote, tá? Sugiro que você anote. Vou te dando mais. Vai me dando mais, tá bom, obrigada. Sugiro que você anote, tá? Todos os padrões de comportamento de uma pessoa são moldados para evitar a dor de uma necessidade não atendida na infância. Todos os padrões de comportamento de uma pessoa são moldados para evitar a dor de uma necessidade não atendida na infância. Então, basicamente, né, a nossa personalidade, ela se constitui, ela se estrutura. A base da nossa personalidade, a estrutura psíquica dos nossos padrões de personalidade se constituem na infância. Se constituem até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, você tem a sua estrutura psíquica formada. Com base no que, Jéssica? Com base numa ferida de infância. Todas as crianças, né, todas as pessoas do mundo têm algumas necessidades que precisam ser atendidas, né? Só que os nossos pais, obviamente, eles não dão conta, né, de atender todas essas necessidades. Por quê? Porque não depende só deles, né? Depende também da interpretação que aquela criança faz daquele ambiente, né? A criança, ela tem uma interpretação, ela tem também ali a forma como ela enxerga, como ela sente aquelas coisas todas, né? A interpretação também de um comportamento dos pais que, por vezes, né, na cabeça deles, eles estão suprindo uma necessidade. Mas, na verdade, né, por uma questão assim de eles não terem conhecimento, né, pelo fato de eles também não terem tido essas necessidades atendidas, obviamente, eles não dão conta de atender. E aí a criança, quando ela não tem aquela necessidade atendida, aquilo gera uma dor nela que faz com que ela busque moldar os comportamentos dela para ter essa necessidade atendida pelo externo. Então ela vai moldar, ela vai dar um jeito de chamar atenção, ela vai dar um jeito de se sentir querida, ela vai dar um jeito de se sentir amada, mesmo que esse amor, mesmo que esse carinho seja uma briga, seja uma discussão, porque para a criança, gente, atenção é atenção. Para a criança, atenção é atenção. Então, se o pai tá brigando com a criança,
é melhor do que mexer no celular. Tudo bem que os nossos pais não ficavam mexendo no celular, né? Mas vamos pensar hoje em dia, né? Você tá lá mexendo no celular, a criança tá tentando de tudo pra te chamar a atenção, você não tá dando bola, de repente ela quebra um copo, aí você levanta e surta com ela, pronto. Ali ela ganhou a sua atenção. Então ela vai moldando os padrões de comportamento dela para ter essa necessidade atendida. Falaremos das 9 necessidades amanhã, tá? Com mais detalhes. E a ferramenta que eu trago para explicar essas 9 necessidades, para explicar a construção da personalidade, é o Eneagrama. Não é só o Eneagrama, né? Então existe todo um método que também vocês vão entendendo ao longo do processo, onde o Eneagrama é uma das partes, né? Mas basicamente o que explica essa primeira construção de personalidade, essa estrutura psíquica, essa necessidade não atendida é o Eneagrama, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos nos tornar conscientes dessa necessidade não atendida, porque a gente não tem consciência, né? Obviamente a gente não tem consciência, nós éramos crianças, não sabia, a gente não tinha assim, a minha necessidade não atendida, por exemplo, eu não me sentia amada. Foi óbvio que eu fui amada, né? Eu era a primeira neta, a primeira filha, tudo bem, meus pais eram novos, tinham vários problemas. Então, assim, eu não me sentia amada porque eles tinham muitas preocupações. Eu sentia que eu não era uma preocupação tão importante assim. Mas é óbvio que eu era, né? É óbvio que eu era amada. Então, se eu tivesse que dizer, né, sem ter consciência de por que eu me sentia assim, né? O que o ambiente ali tava me comunicando para que eu me sentisse assim, eu não ia saber que essa era a minha necessidade não atendida, e eu não ia saber que eu moldei todos os meus padrões de comportamento para ficar me sentindo amada pelas pessoas, né? E de que forma que isso aconteceu e de que forma que isso acontece até hoje. Então, eu vou trazer aqui, nos próximos dias ali, né, quando vocês estiverem preparadas, né, depois da aula 2, quando vocês estiverem preparadas para receber essa informação, eu vou trazer ali da aula 3 até a aula 6 nós falaremos sobre isso, e aí depois a gente vai falar sobre as outras coisas que também são muito importantes, tá? Para a construção da nossa personalidade. Então nós não temos os nossos padrões de comportamento conscientes, gente, né? Se você acha que você é consciente dos seus padrões de comportamento, se você acha que você é consciente da motivação, eu te convido a ficar comigo até o final, e aí no final você me conta, tá? No final você me conta como é que foi. Então, assim, algumas pessoas vão identificar o seu tipo de personalidade aqui, algumas pessoas não vão identificar o seu tipo de personalidade aqui, e algumas pessoas vão eliminar, né? Então, se nós temos 9 tipos de personalidade, né? Que, na verdade, depois a gente vai entendendo que são, dentro desses 9 tipos, existem subtipos, né? Existem variações, mas são 9 tipos de personalidade. A pessoa, às vezes, ela vai eliminando, né, algumas personalidades. Então, algumas pessoas vão eliminar várias, né, e vão ficar entre poucas. E aí já tem um bom caminho aí para começar a se observar, para começar a se entender, para começar a buscar a raiz disso tudo, tá? E aí agora, gente, eu quero contar para vocês como que a minha trajetória com o autoconhecimento fez com que eu chegasse aqui e desenvolvesse esse método de autoconhecimento com direção, né? O porquê? Por que o autoconhecimento com direção é tão importante para mim? E por que ele sendo tão importante para mim, eu quis trazer para vocês? E talvez vocês se identifiquem com o que eu vou falar aqui, talvez vocês já tenham passado pelo que eu vou falar aqui. Então, é muito importante que vocês prestem atenção e que vocês vão sentindo aí no coração se está fazendo sentido e se vocês estão se identificando. Bom, a minha história com o autoconhecimento começou quando eu tinha 5 anos de idade. Então, aos 5 anos de idade, é o que eu sempre digo aqui também, que eu não conto por que eu fui pro processo. Às vezes eu conto lá no mapa, né, para as minhas alunas, mas porque envolvem outras pessoas, porque demais eu não tenho grandes questões para falar das coisas que aconteceram, mas aquilo ali não envolve só a mim, envolve outras pessoas, então eu prefiro não falar exatamente o que foi, mas minha avó, minha mãe começaram a perceber que Jessiquinha estava meio estranha, né, que Jessiquinha tava meio chorona, e me levaram pra terapia. E aí eu cheguei na terapia e eu senti assim, cheguei na sala da psicóloga, senti aquele cheiro de massinha,
Daí ela abriu o armário, tinha um monte de brinquedo. Aí eu podia ficar lá conversando com ela, eu podia ficar lá jogando com ela, eu podia ficar lá desabafando com ela. Sim, aos 5 anos eu já desabafava, minha gente, porque se tem uma coisa que eu sei é falar, né? Então, assim, já tinha alguém pra conversar, alguém que me dava atenção, né? O que a criança quer? A criança quer atenção, né? E aí eu saí de lá do primeiro dia falando pra minha avó: vó, eu vou ser psicóloga. Na verdade, ao passar dos anos, eu fui percebendo que eu queria lidar com pessoas, né? Eu queria atender pessoas, eu queria ajudar pessoas e eu via a psicologia como um meio, né? E aí assim foi, dos 5 anos de idade em diante, eu nunca mais parei de fazer processos terapêuticos, né? Às vezes eu parava ali 1 mês, outro 2, mas eu tava sempre em processo. E eu tava sempre em processo buscando algo que eu acredito aqui que muitos de vocês buscam, né? Veja se muitos de vocês não buscam isso. Eu buscava terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia, tá? Aí eu ia lá para lidar. Eu preciso lidar com a minha avó, porque a minha avó é muito difícil. Eu preciso lidar com os meus tios, porque meus tios são muito difíceis. Eu preciso lidar com meu pai e com a minha mãe, porque meu pai e minha mãe são muito difíceis. Aí depois, quando eu fui ficando mais velha, né? Porque eu preciso lidar com o meu namorado, porque o meu namorado é muito difícil. E aí, eu tinha um monte de gente para lidar, né? Ficava lá esperando para saber como é que fazia para lidar com aquele monte de gente. Entendia alguma coisa ou outra, tentava aplicar, ficava frustrada, né? Porque as pessoas não respondiam da forma como eu achava que elas iam responder. E aí eu tinha sempre um problema para resolver, né? Sempre uma briga, sempre uma treta, sempre alguma coisa que aconteceu na semana aí que eu precisava levar porque eu precisava saber como que eu tinha que lidar com aquela pessoa. Mas a verdade é que isso foi me tornando especialista em saber as tretas que eu ia ter e por que eu ia ter, mas o que fazer com isso exatamente e como fazer para que isso não acontecesse mais, era o que estava muito nebuloso para mim. Então anota aí, gente. Se você faz terapia para lidar com quem não faz terapia, você tem um problema, né? Você tem um problema. E aí as coisas foram acontecendo assim, eu fiz faculdade, né, e eu achava que eu ia ter que fazer terapia pro resto da minha vida, porque senão eu não ia ter autoconhecimento, né, achava, né, que autoconhecimento tinha a ver com lidar com os outros, saber lidar melhor com as pessoas, né, mas que eu, a Madre Teresa de Calcutá, não precisava mudar, né, óbvio, eu era uma pessoa que fazia tudo pelos outros, né, que sempre dizia assim, que era uma pessoa prestativa. Depois da minha faculdade, eu me encontrei na psicologia transpessoal e na segunda aula eu conheci um professor e eu senti que eu precisava fazer um processo com ele, né? Eu falei, cara, acho que eu preciso fazer um processo com ele. Na verdade, o processo que eu queria fazer com ele era por conta da minha espiritualidade, que eu queria desenvolver mais a minha espiritualidade, ele parecia um homem muito espiritualizado. E aí eu cheguei lá e aí ele me mostrou a realidade, né, minha gente? Que pra eu ser uma pessoa espiritualizada, eu precisava aprender a ser humana, né? Eu precisava aprender a lidar comigo mesma. Eu precisava aprender a parar de esperar que os outros mudassem e começassem a entender por que é que eu tinha sempre os mesmos problemas. Será que todo mundo era o problema? Menos eu? O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Né? Ai, mas todos os meus relacionamentos acabam assim porque nenhum homem presta. Não, nenhum homem presta, só você presta. O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Porque nenhum trabalho presta. Não, só você presta, né? Então, assim, a gente vai entrando num espaço de falta de responsabilidade mesmo, né? De achar que nós somos vítimas das circunstâncias e não entender por que de fato aquilo tá acontecendo. E aí ele falou assim, Jéssica, eu vou te dar um teste pra você fazer de personalidade. Aí eu fiz o tal do teste, que daí já era o negócio do Enneagrama, né? Aí eu fiz lá o teste, deu errado, né? Então já anota aí também essa, que essa é importantíssima. Teste de Enneagrama não funciona. Teste de Enneagrama não funciona. O teste de Enneagrama, ele serve para te dar uma resposta rápida e um alívio imediato, né? Então você fica feliz porque você descobriu o seu tipo através de um teste, né? Você não precisou fazer nenhum processo, você não precisou se tornar consciente dos seus padrões. A verdade é que você não sabe como você age. Como é que você vai responder um teste com base em uma coisa que você não sabe, né? Que se você tivesse consciência dos seus padrões de comportamento, você não precisava estar fazendo um teste de Enneagrama,
Então, nós vamos entender exatamente como que um processo, para que você entenda a sua personalidade funciona. Mas teste não funciona. Eu digo isso com propriedade de uma pessoa que fazia terapia há 20 anos e fez o teste e deu errado. E aplicou esse teste em centenas de pessoas e deu errado. Até descobri que estava dando errado. Eu fazia o teste e falava, deu esse tipo aqui, mas eu acho que não é. Daí eu ia pela minha intuição, ia seguindo ali o que eu acreditava e aí via que realmente o teste não tinha funcionado. Então, o teste não funciona, tá, gente? O meu teste deu que era tipo 7 ou tipo 5, e aí eu li aquilo lá e eu falei, eu sou esse tipo 7 aqui, né? Daí eu li aquele monte de coisa tipo 7 e eu falei, não, eu faço, mas tava muito fácil de engolir, né? Aí cheguei lá, e ele falou, não, Jéssica, você não é tipo 7 não, você é tipo 2, eu só mandei você fazer o teste aí para desencargo, mas é 2. Aí, eu cheguei em casa e falei, então, vou ler esse negócio 2 aí, né? Vamos ver que esse cara tá achando que eu, Jéssica, que faço 20 anos de processo terapêutico, não sei sobre mim e ele sabe, né? Só que aí, queridos, eu descobri que eu não sabia absolutamente nada sobre mim. Nada. Nada. Eu li aquele negócio e eu falei, meu Deus, eu faço. E todos os outros processos que eu já tinha passado, de alguma forma eu reclamava sobre aquelas coisas, mas eu nunca entendi exatamente o que elas eram, né? Então, eu escutava das minhas terapeutas, né? Jéssica, mas você não pode ser tão insegura. Mas você não pode ser tão ciumenta. Mas você não pode ser tão explosiva. Mas você não pode se importar tanto com o problema dos outros. Vá! Como exatamente eu te ajudo te dizendo que você tem que deixar de ser insegura? Como exatamente eu te ajudo te dizendo que você tem que deixar de ser ciumenta? Que você tem que ser uma mulher importante? Como eu te ajudo? Eu sei que eu tenho que ser, mas como? Como se eu tento e não consigo? Se eu tento mudar o meu padrão de relacionamento, mas eu caio sempre no mesmo padrão. Se eu tento mudar o meu padrão de comportamento em relação a determinada situação, eu caio sempre no mesmo padrão. Se eu consigo entender que eu preciso dizer mais não, mas chega na hora de dizer não, eu não consigo e eu não sei porquê. Então, assim, né? Eu não te ajudo muito te falando isso. Posso até te botar pra pensar. Mas eu não te digo exatamente como chegar a essa conclusão, como chegar a uma resposta, como chegar a uma resolução disso, né? O que você faz com isso? E ali estava escrito tudo isso, estava escrito o que eu fazia, porque eu fazia, né? Aí eu fiquei em posição fetal, né, gente? O que aconteceu comigo? Eu primeiro passei... A gente vai falar sobre as fases do processo, né? Eu vou aproveitar o momento para falar. Então eu passei por todas as fases do processo, tá? E aqui, gente, anotem porque isso faz parte, né? Isso tudo faz, mas isso é uma parte muito importante do conteúdo da aula de hoje. Eu passei pelas 5 fases de um processo de autoconhecimento. Provavelmente vocês passarão por essas 5 fases aqui. E quem fizer o mapa vai passar por essas 5 fases no mapa também. E na vida, né? A gente segue passando. A primeira fase do processo é a negação. É a primeira, tá? A primeira. Jéssica, o que é negação? É tudo aquilo que você nega. Então, assim, tem gente aqui que já tá em negação, que já entrou em negação, né? Tem gente aqui que já entrou em negação. As pessoas que não vierem amanhã, elas não passaram pela negação. Elas ficaram na negação. Elas chegaram na negação e elas foram embora. Elas não conseguiram passar pela negação. Isso acontece às vezes. É por isso que eu falo sobre isso na primeira aula, que é pra você já ter consciência, né? Então as pessoas que estão aqui, mas ela não fala conteúdo, mas não sei o quê, mas que chato, ou eu falei uma coisa e incomodou, né? Já tá em negação. Mas eu não tô, já tá. Mas eu não nego, já negou. Né? E quando a gente chega lá nos padrões, às vezes a gente entra em negação de novo. Eu entrei em negação nos padrões, eu falei, cara, eu faço isso aqui, mas não é por causa disso. Até parece que eu ajudo as pessoas porque eu quero me sentir amada, e não porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Né? Então, a primeira fase é a negação. Depois que você sai da negação, você fala, tá, ok, faz sentido, doeu, eu não tava querendo que fizesse, mas a verdade é que faz. A gente passa pela desordem, né? Porque a gente pensa assim, meu Deus, e agora? O que eu faço com esse monte de informação?
você fica perdida, você pensa, cara, meu mundo caiu, tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu achava, tudo aquilo que pra mim fazia sentido num determinado momento, de repente não faz mais, de repente eu já não sei mais no que acreditar, eu não sei mais no que pensar, eu não sei mais como agir. O que eu faço agora? E a gente entrou em desordem. Depois da desordem, vem a crisálida. E a crisálida dói. A crisálida é quando você percebe que você não era um alecrim, não. Você só era um capinzinho da beira do asfalto e que você não estava se responsabilizando por nada na sua vida. Por nada. Você achava que você estava, né? Você achava que você tinha amadurecido cedo porque você teve que assumir responsabilidades cedo. Quando na verdade você aprendeu a lidar com a vida adulta um pouco mais cedo. Só isso, não quer dizer que você é maduro por causa disso. E pergunta como eu sei. Eu vi que eu achava, a criança que cresci, eu cresci escutando que eu era madura, eu cresci escutando que eu era madura, eu vi que eu não era, eu vi que eu era uma imatura, eu era uma criança agindo por um padrão infantil, eu era uma criança. E aí, eu mandei mensagem pro meu terapeuta, porque pela primeira vez na vida eu pensei, Deus me leva, né? Eu tive febre. Eu mandei mensagem, falei, meu Deus, estou me sentindo uma fraude e não sei o que, não sei o que. E eu vou dizer pra vocês o que ele me respondeu. Choquem. Choque. Nada. Nada. Ele me deixou num completo vácuo. Eu vou dizer que foi a melhor coisa que ele fez por mim. A melhor. Porque ele sabia que eu ia sobreviver. Ele sabia. Só que ele sabia também que se ele me tirasse da crisálida antes, eu não ia estar pronta. Eu precisava passar pela crisálida, né? Tem um vídeo que fala, da Viviane Mosé, ela fala o seguinte, que não somos nós que acabamos com o sofrimento, né? É o sofrimento que acaba. O sofrimento, ele tem uma razão de ser e ele tem um ciclo, né? E se a gente se permitir vivenciar esse ciclo, ele acaba. Não é você que vai acabar com o seu sofrimento. Ele vai acabar. Ele vai acabar quando você aprender a vivenciar. Quando você aprender a lidar com ele, né? A aprender com ele. E aí, passei por todo o sofrimento. Entrei em fase de aceitação, né? Aceitei. Aceitei que era isso mesmo, que eu achei que eu me conhecia, não me conhecia porra nenhuma, né? E aí eu entrei em reorganização. Então eu gosto de trazer essas fases, tá? A negação, a desordem, a crisálida, a aceitação e a reorganização, como se a gente tivesse arrumando o guarda-roupa, sabe? A negação é aquela primeira fase que você passa pelo guarda-roupa todo bagunçado e você fala, cara, não vou arrumar isso aí hoje não. Aí você não arruma. Aí daqui a pouco você fala, cara, preciso arrumar esse guarda-roupa, mas não quero arrumar esse guarda-roupa não. E aí você tá naquela negação, né? Aí a desordem, você fala, beleza, então eu vou arrumar. Joga tudo em cima da cama, aí você olha e fala, meu Deus, e agora o que eu faço com tudo isso? Depois vem a crisálida, né? Depois da crisálida é quando você precisa começar a olhar para aquelas roupas, ver o que você não usa mais. Aquela roupa que você tá com dó de dar embora, sabe? Que dói dar embora, mas você já não usa ela há 3 invernos. Você fala, não, mas nesse inverno eu vou usar. Você não usa, você fala, cara, isso aqui tá só me ocupando espaço, isso aqui tá só me sugando energia. E é aquele processo de limpeza mesmo, né? Depois que a gente aceita, dá tudo aquilo embora, né? Ficar só com o que serve, a gente reorganiza o guarda-roupa, né? Então eu gosto sempre de fazer essa analogia porque fica fácil da gente entender. E vocês vão passar por isso aqui, tá? A nossa... eu não sou uma vidente, né? Eu não sou uma mulher superpoderosa que prevê o futuro, mas o que eu posso dizer é que provavelmente muita gente vai desistir, muita gente não vai conseguir passar pela negação, né? Muita gente não vai vir, muita gente não vai conseguir chegar no final, e tudo bem, né? É pra isso que as fases servem também. Mas a única diferença entre mim e vocês é que eu não desisti. Tanto que o meu terapeuta não trabalhou comigo em Enneagrama, não. Na verdade, assim, ele deu uma passada, mas não foi a fundo. E aquilo me incomodou, eu poderia simplesmente ter deixado pra lá. Mas eu botei o dedo na ferida até ela não doer mais. E depois eu fiz isso com todas as pessoas que passaram por mim. Depois eu fiz isso
com as minhas alunas e eu fui percebendo que essa ferramenta dentro de um processo de autoconhecimento não isolada, tá, gente? Se você tá aqui para descobrir seu tipo no Enneagrama, você tá no lugar errado, porque isso fora de processo não funciona. Eu quero te mostrar o que precisa dentro de um contexto, né? Precisa de um contexto para acontecer. Elas simplesmente não precisavam mais de mim, né? Elas simplesmente conseguiam ter autonomia para lidar com elas. Elas não precisavam mais de mim e elas não precisavam de mais nenhum terapeuta. E eu, depois de fazer 20 anos de processo, eu finalmente consegui ter autonomia, né? E não que os meus processos não foram bons, é ótimo, é maravilhoso, mas é maravilhoso também você saber aprender com esses processos para ter autonomia, para lidar com isso sozinha depois. Depois de 20 anos eu parei de fazer terapia, eu nunca parei de buscar autoconhecimento, né? O processo de aprimoramento ele é constante. Então, gente, o que é muito importante que vocês saibam, né? Que tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: qualquer árvore que queira tocar o céu tem que ter as raízes tão profundas a ponto de tocar o inferno. Anotem essa frase, tá? Anotem essa frase. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter as raízes tão profundas a ponto de tocar o inferno. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que se a gente quer crescer, se a gente quer amadurecer, se a gente quer dar frutos, se a gente quer expandir, a gente precisa ter coragem de mergulhar profundamente dentro das nossas maiores dores. A gente precisa ter coragem de colocar o dedo na ferida até parar de doer. Se fez sentido pra você, manda o hashtag faz sentido pra eu saber aqui, tá? Então, assim, o curso gratuito, né, é um curso preparatório para o mapa do autoconhecimento. O mapa do autoconhecimento é um processo direcionado por mim. E por que existe um curso preparatório, né, para o mapa do autoconhecimento? Porque tem muita gente que já tá me perguntando, Jéssica, e o mapa, já tem gente que já fez pré-matrícula no mapa. Quem aqui é mapa 7? Tem alguém que é mapa 7 já? Enfim, então, no meio desse curso preparatório, né, pro final, vou abrir matrículas para o mapa do autoconhecimento e esse é um curso preparatório. Porque nem todo mundo está preparado para o mapa do autoconhecimento, né? Então, tem as pessoas que acompanham os meus stories, né, que são pessoas que já têm um nível de consciência legal, porque já conseguem ter um contato a mais comigo, com o meu conteúdo e aprender muito ali. Tem pessoas que acompanham as minhas lives, né, que são conteúdos maiores, que são conteúdos mais densos e que já aprenderam muito nessas lives. Tem as pessoas do curso preparatório que vão passar aqui 9 dias comigo aprendendo, em imersão, aprendendo sobre você, né, sobre si mesmas, se autoconhecendo, entendendo como essa bagaça funciona. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui desses 9 dias sabendo mais sobre vocês mesmas do que vocês souberam durante toda uma vida. Tem o mapa do autoconhecimento, que é um processo direcionado por mim, com início, meio e fim. E tem o Mulheres Essenciais, que são as mulheres que já passaram por esse processo e estão numa comunidade de autoconhecimento para aprofundar esse processo e falar, então, de coisas mais complexas, como propósito, né? Porque elas já entenderam quem elas são. Então, vocês estão no curso preparatório, vocês estão aqui, tá? Então, assim, na aula de amanhã, falaremos sobre as 9 necessidades. Desculpa, gente. Na aula de amanhã, nós falaremos sobre como que um processo de autoconhecimento acontece e por que ele precisa ser direcionado para você, né? Em qual grande grupo você acha que você se encaixa, né? Eu vou separar para vocês entenderem a diferença entre as pessoas e por que tem que ser algo que seja direcionado, né? O que você está fazendo de errado até aqui que você tem que parar de fazer e como que a gente vai começar do jeito certo, tá? Não esqueçam do resumo, tá? De fazer o resuminho de vocês, postar nos stories e me marcar todos os dias para que vocês possam participar. E eu tenho mais uma coisa para falar que é muito importante, que eu decidi deixar esta primeira aula salva, somente a primeira, por 24 horas.
Por que eu vou deixar essa live salva por 24 horas? Porque depois que vocês me conhecem, às vezes vocês querem indicar para alguém, né? Às vezes vocês querem trazer alguém, às vezes vocês querem ter uma parceira de jornada, uma parceira de caminhada, alguém para trocar, alguém que você quer que cresça e que evolua com você. Então eu vou deixar essa live salva, vai ficar salva no IGTV? Ou na página? Vamos botar no IGTV. No IGTV? Deixar ela salva no IGTV, você marca lá as pessoas que você quer trazer. Esse é o intuito, tá? De eu deixar essa live salva. Eu não tô deixando ela salva porque eu me importo com você, tá? Eu já fiz uma edição deixando salva e eu sei o que acontece. As pessoas não se comprometem, as pessoas deixam pra ver depois e elas não se comprometem como se comprometem aqui comigo no ao vivo. Então eu prefiro perder algumas pessoas do que ter pessoas descomprometidas. Eu quero pessoas comprometidas, tá? Então essa primeira live eu vou deixar salva para caso você queira convidar alguém. Se amanhã também esse número aqui não crescer, eu já sei também que não adianta eu deixar a primeira live salva, né? Então assim, a ideia é realmente ver se as pessoas, se vocês, né, vão lá e vão incentivar pessoas que vocês gostem a participar desses 9 dias com você, tá? E essa primeira live ela é muito importante para que você entenda tudo que vai acontecer. Então aproveita que ela vai ficar salva e reassiste também, né? Assiste de novo, vê os recados iniciais, se prepara. Essa primeira e a segunda aula são uma preparação para que você consiga lidar com o que está por vir, tá? Se você não fizer essas 2 primeiras aulas com bastante presença, você não dá conta de lidar com o que tá por vir. O que eu recebo de depoimento falando isso, Jéssica, obrigada pelas 2 primeiras aulas, obrigada, porque eu não teria como assimilar o conteúdo que veio depois. Então, isso é muito importante, tá? Depois, agora, encerrando essa live, eu vou fazer um post com a nossa frase da aula, né? Que é a frase de Jung, aquela frase maravilhosa que eu falei pra vocês. E eu gostaria que quem realmente aí, ó, tá comprometida com o seu processo, tá? Quem tá comprometida, comente lá que tá comprometida e me diga qual foi o seu maior insight com a aula de hoje. Qual foi o seu maior aprendizado com a aula de hoje, tá? Se realmente faz sentido pra você, vai lá no post, deixa o seu comentário e me diz qual foi o teu maior aprendizado na aula de hoje, tá? Que eu quero saber, quero ler. Quero ver os resumos de vocês, quero estar com vocês aqui todos os dias às 7h02, passando aquilo, ensinando aquilo que eu sei ensinar e tomando um cafezinho com vocês, tá? Eu sei que a fase da negação tá chegando para algumas e é normal, tá? É super normal. Saibam que chega para todo mundo e se a fase da negação chegou para você e você percebeu que você tá em negação, você está aberta para o processo, você tá pronta para passar pelo processo, ser a mulher de peito aberto que eu tô esperando aqui. Tá bom? Mais algum recado? Avisa que a gente tem grupos de avisos. Certo, gente, a gente tem grupo de avisos, tá? Quem não tá no grupo de avisos, vai lá pro grupo de avisos, tá? Porque vai ter PDF dessa semana, vai ter PDF, tá? Vocês vão receber um mini livro, porque é um puta PDF com todo o conteúdo que vai ser passado aqui. Então, assim, esteja no grupo de avisos para saber como você faz para receber esse PDF, como que as coisas vão acontecer, tá? O link vai estar na minha bio, então quem ainda não tá no grupo quem não tá no grupo de avisos, entra no grupo de avisos para não perder nada, tá? Vai ter PDF sim, vai ter material sim, vai ter sorteio sim, vai ter um monte de coisa legal para vocês nos próximos dias, tá? Então, quem vem comigo amanhã, cafezinho na mão, 7h02 da manhã, eu espero vocês. Eu vou estar aqui bonita, maquiada, de banho tomado, mas você pode estar aí na sua casa de pijama, de roupão, embaixo da coberta, não tem problema, tá? Finja aí. Agora, se você quiser se maquiar, se arrumar comigo, você faz um story amanhã de manhã, maquiada, e posta. Pra gente ser migas, entendeu? De acordar cedo e se arrumar. Porque ontem eu trabalhei de roupão até as 10 horas da manhã também, porque eu falei, eu vou trabalhar de roupão hoje, porque amanhã eu tenho que me maquiar. Gente, ó, beijo, tá? Beijo. E a gente se vê amanhã. Espero vocês lá no post, tá? Não esqueçam de colocar o maior insight de vocês no post que tá sendo colocado lá na bio, no feed agora, tá? Beijos! Gente, pera aí que eu tenho mais um recado. Aquelas, né, que esquece do outro recado. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, tá?
Então também, se ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje, eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories para responder todas as dúvidas que eu conseguir responder que vocês tiverem sobre a aula de hoje, ok? Agora sim, beijos e até!